O que veremos nesse documentário é que os saberes levantados em campo não apenas ilustram, mas fundamentam a compreensão da matemática como um conhecimento vivo, situado e essencialmente humano. O que está em jogo aqui não é apenas ensinar matemática com base em vivências, mas reconhecer que ela já está sendo ensinada e aprendida há gerações. Basta a gente mudar o nosso olhar para poder enxergar. Eu sou Edson Monticelli, a gente trabalha com produção de vinho também nas horas vagas, é o lazer da gente. Então, Edson, eu já te acompanhei ali um pouco na tua rotina e eu queria te fazer algumas perguntas assim a respeito principalmente da questão da viticultura, né? Tu poderia me explicar como é que tu calcula a quantidade de uva, por exemplo, não sei se é quantos quilos, ou como é que tu faz para calcular assim a quantidade de uva para a quantidade de vinho que tu tem? Como é que tu chega nessa... Bom, isso é um cálculo meio que padrão, assim, né, que não é o nosso, também depende das variedades de uva, mas normalmente se calcula 1,5 kg de uva para 1 litro de vinho, né? Mais ou menos essa que é a conta que a gente faz. Eu nunca fiz assim um cálculo para ver se é exatamente isso, mas é uma referência, assim. Certo. E aí, no caso ali, tu não faz esse procedimento de tu pesar 1,5 kg de uva para um vinho. Geralmente, como é que tu faz ali as tuas proporções ali, bem no teu dia a dia, como é que é a situação ali? A gente faz por caixa, né? A colheita é feita, a gente deposita em caixa, né? As caixas a gente sabe que dá mais ou menos 20 kg, né? Média 20 kg, vamos colocar assim, né? Por caixa. E aí a gente faz o processo de fermentação em caixas de água, né, de 1.000 litros. A gente sabe que vai uma quantidade, exatamente eu não vou saber também, mas dá para dizer que cabe dentro de 1.000 litros, né, numa caixa de 1.000 litros de água, em torno de 35, menos de 40 caixas, por exemplo, né? Aí é só fazer a conta, 20 caixas vezes, se fosse 40 caixas, né? Daria 800 kg de uva, né? Que isso daria em torno de 500 litros de vinho, 450 litros de vinho. Perfeito. Aí no caso, então, vocês têm ali caixas de ceasa, assim, aquelas caixas, vocês enchem ela de uva, colhendo lá debaixo da parreira. Isso. Ela dá aproximadamente ali 20 quilos, 22 quilos, e depois vocês processam essa uva, né? E armazenam ela para fazer a fermentação dentro dessa outra caixa grande de 1.000 litros de água. Uhum. Perfeito. E geralmente esse processo ali ele dá em torno ali de 400, 500 litros de vinho. Depois, o que acontece dele? Poderia explicar melhor essa situação também? Dá explicar. É porque também depende da variedade de uva, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar, é mais técnico isso, né? E não é que a gente também domine isso, mas é que a gente enxerga na prática, né? Na prática, por exemplo, a gente trabalha com 2 variedades, né? A Bordeaux, que no caso é essa que a gente tem aqui, e a francesa. A francesa, se tu pegar os 2 materiais, assim, as 2 variedades juntas, um cacho de Bordeaux nessa mão e um cacho de francesa nessa mão, tu vai ver que a quantidade de líquido dessa aqui é maior do que essa. Então, isso também influencia na quantidade de vinho que vai dar nas 40 caixas de uva dentro das 1.000 litros, da caixa de 1.000 litros, né? A tendência é que a francesa dê uma produção maior, porque a casca dela é mais fina, né? O grão dela é maior, tu vê que tem muito mais líquido do que a Bordeaux. Perfeito. E tu poderia me explicar assim como é que tu
tu chegou nessas conclusões? Isso foi algo que tu estudou? Isso é uma coisa que vem, né, de tradição, teus pais te ensinaram, teu avô? De que forma isso também tu pegou? Sentaram contigo e conversaram? Ou foi transmitido de forma oral? Poderia me explicar melhor essa questão? Na real, nunca, eu não me lembro, não me recordo de ter sentado com alguém para, né, ter uma fala especificamente desses detalhes, né? É mais no dia a dia, na prática mesmo, né? Acho que vale a pena referendar, assim, que eu tô com 42, então desde que eu nasci, né, o bisavô já fazia vinho, né? Então é uma tradição que está na família aí pelo menos 3 gerações, né? E nunca ninguém se deu ao trabalho de sentar para tá, mas tá, e agora? Vamos botar na ponta do lápis aqui para ver o que a gente produziu esse ano, quantos quilos deu, quanto, né, o que nós perdemos ali no processo de fermentação, se sim ou se não. Ah, mas isso é um problema, mas isso não é um problema. Nunca ninguém, né? Nunca foi levado assim na ponta, na régua, né, com essa questão da produção, até porque nunca teve um viés assim empresarial de alta produção, não, era mais artesanal, consumo familiar. Mas o que eu conheço, o pouco que eu conheço hoje é vendo mesmo, no dia a dia, sabe, nas colheitas, aí nas produções que a gente vai vendo essas diferenças, né? Até a gente consegue ver melhor agora, porque antes eu digo até pouco tempo atrás, aí até uns 3, 4 anos atrás, se misturavam as duas variedades, né? Então tu não tinha talvez essa noção de que uma variedade ia dar mais rendimento de líquido do que outra, né? Então é só tu fazendo a experiência que daí tu vai pegando, tu vai olhando, né? Fazendo e analisando e vendo mesmo. Perfeito. Tu poderia me dizer ali, pelo que a gente estava, né, interagindo ali, eu vi que tu estava engarrafando ali alguns garrafões de vinho e eu vi que tu estava passando ali, em um momento tu passou de uma vasilha grande daquela para outra, né? E, enfim, eu queria entender melhor isso. Poderia começar me explicando ali sobre aquela vasilha, por exemplo, que tu tem, quantos litros como funciona? Primeiro, acho que a gente pode explicar o porquê das vasilhas, né? Nós diminuiu já por conta da enchente, mas a gente tinha uma quantidade parreiral que, em média, produzindo bem, daria em torno de 2.500, né? 2.500 litros de vinho, tá? E aí o que acontece? Nós precisamos ter vasilhame para isso. Então, o que a gente faz? Nós temos dois tanques de 1.000 litros, nós temos daí um tanque de 400 litros, e aí nós temos um de 300, 2 de 200 e um de 100. Por que isso? Porque até para informação de um detalhe que a gente aprende na marra, né? O ar é inimigo do vinho. Então o que a gente faz? A gente geralmente sempre tenta deixar mais cheio possível, evitando assim que o ar fique em contato com o vinho, né? Então essa transferência de líquidos assim é por isso, né? Então, por exemplo, eu peguei ali os garrafões de vinho, né? Nós tínhamos 300 litros lá, por exemplo. Foi o trabalho que nós fizemos. O que eu fiz? Eu peguei e esvaziei a de 300, né? Engarrafei 20 garrafões, né? Que em tese daria aí mais ou menos 100 litros de vinho. E aí, como eu não tinha mais garrafões para colocar os 300 litros, o que eu fiz? Eu peguei o restante, né, que estava lá na vasilha de 300 litros e passei para uma de 200. Então, a próxima vez que a gente, né, enfim, consumir ou vender os 20 garrafões, a gente retorna lá, pega 100 litros da de 200 e põe na de 100, né? E preenche 100 nos garrafões.
uma entra fácil, mas a outra é talvez mais dura, né? Um pouco ela quebra, ela não entra. Então, fazendo esse processo, todas entram direitinho. E tu tava também ali com equipamento Sim. martelando. É um equipamento bem artesanal, que é para ir para garantir, né? Porque o que acontece? O arrolhador, ele coloca até a borda aqui do garrafão. E aquelas essas rolhas que são um pouco mais rígidas, assim, elas não vão até o gargalo. Então, a gente dá uma marteladinha em cima com um pedaço de madeira aí para garantir, né, que fique bem posicionada a rolha aí. Por que tu guarda os garrafões deitados? É só por uma questão de espaço ali, né, para não ocupar muito espaço, ou tem algum outro motivo para tu guardar isso aí? Tem estratégico também, né? A rolha, como é uma madeira, e o nosso clima aqui, tipo, agora é inverno, então vai ter uma certa umidade, né? Então a rolha vai se manter estufada com a umidade, né? Mas para nós garantir isso inverno e verão, a gente deixa o garrafão deitado, porque daí o vinho entra em contato com a rolha e mantém ela úmida. E é isso que vai manter a rolha estufada, deixando em pé. Tivemos casos, por exemplo, da rolha ressecar e entrar ar, ficar o ar entrando, né? E aí acontece que estraga, a gente perde o material, né? O produto. A escolha das variedades Bordeaux e francesa, bem como o espaço de plantio aqui na região, é legitimada pela tradição familiar. Essa escolha muitas vezes não parte de uma análise agronômica técnica, mas de uma referência identitária baseada na experiência de gerações anteriores. A ausência de critérios técnicos rígidos na escolha da variedade da uva ou do local de plantio é compensada por uma memória coletiva que assegura a eficiência produtiva, mesmo que por métodos empíricos. E tu tem algum motivo específico para te trabalhar com essas duas variedades de uva que tu tem, por exemplo, com a francesa e a Bordeaux, né, que tu tem? Sim. Não, isso vem de geração, né? A gente continua cultivando, mas eu acho que não, de repente adquirir outras variedades, né? Mas a Bordeaux é a melhor para suco e vinho. A francesa tem um rendimento maior no suco. Produção, né? Rende mais. O conhecimento prático está inserido em um contexto de finalidade. O local é bom porque serve ao propósito. O espaçamento entre as videiras, por exemplo, poderia ser um cálculo matemático explícito, com base em um modelo que leva em conta o tamanho do terreno ou o comportamento das videiras. Tudo foi feito antes, assim, com o intuito de fazer o quê? Vinho ali, sem planejamento. Artesanal ali, uma melhorada para não usar taquara, isso e aquilo, né? Mas não foi seguido um planejamento, eu vou crescer, vou fazer projetadinho para entrar um trator, Não se pensava muito essa forma de mão de obra para escoar a produção. Então, hoje em dia não, hoje em dia tu vai fazer uma coisa, tu faz tudo planejado. Então hoje os que estão sendo feitos o quê? Planejado para facilitar quem trabalha, seja colhendo, seja para puxar, para fazer o trato sanitário, o trato cultural. O cultivo das videiras e a produção do suco e do vinho é uma prática que carrega memórias, vínculos e identidades. Isso se torna evidente na fala do Luiz, ao ser questionado sobre os custos envolvidos na produção. No passado foi ruim, né, a colheita. Eu lembro do ano passado só. Deu 140 engradados de suco. Então, 140 caixas. Mas aí tu consegue calcular também quantos quilos de uva tu colheu, sim, né? Claro, né? Tu sabe a média de 25 quilos por caixa. Partindo para as questões de gênero, percebemos que a divisão de tarefas entre os homens e as mulheres não é rígida
por quaisquer normas explícitas, mas por uma organização prática que leve em conta aspectos físicos e de conveniência. A questão mais aqui que se diferencia é o que precisa de força, carregar, assim, que envolve peso. É nós que fizemos, os homens, e as mulheres com mais essa questão. Aqui debaixo do campo, colhendo uva ali, e lá dentro que é colocar a garrafa na caixa, posicionar a tampa, o resto daí é até envolver segurança também. 40 dias. Assim, Bastante tempo. sim, tu tenta, claro, se tu tivesse como colher tudo, eu diria em 15, 20 dias tu resumiria toda a tua safra, mas como tu não consegue essa façanha, tu tenta através da poda prolongar. Poda um talhão primeiro, vai vir primeiro, tu colhe primeiro, e o último que tu podar vai ser a última a ser colhida. Então tu consegue dar esse grau de, tu controlar o grau de maturação da uva, para o que é. Então, se tu podar tudo parelho, vai vir toda junto. Aí a primeira que tu colher, tu colhe uma uva madura, e a última que tu colher, tu já vai estar colhendo uma uva passada. O tempo de colheita entre as famílias viticultoras nessa realidade é organizado segundo uma lógica profundamente enraizada na experiência prática e no diálogo com a natureza. Embora uma safra inteira pudesse ser colhida em 15 ou 20 dias com a mão de obra abundante, na realidade local esse processo se estende por até 40 dias. Para contornar essa limitação, eles adotam uma estratégia inteligente. Realizam a poda em etapas e colhem os talhões aos poucos, controlando assim a maturação das videiras de forma escalonada. Essa prática visa garantir que a uva esteja no ponto ideal de maturação no momento da colheita, maximizando assim a qualidade do produto. Essa lógica se alinha ao conceito da curva de crescimento da uva, mencionado também pelo Matheus. A concentração de açúcar impacta diretamente o rendimento da fermentação e, por consequência, a qualidade do vinho ou suco produzido, como podemos ver no gráfico a seguir, onde a curva representa as fases de desenvolvimento do fruto, culminando na maturação ideal. Agora, no caso, tu tá abastecendo aí para... Sim, ó. Vamos encher as panelas para cozinhar de novo. Leva quanto tempo, assim, mais ou menos, para te começar a poder tirar o suco? Isso tem que esperar atingir em torno aí de 90 graus, 100 graus mais ou menos. Vai demorar aí uns 15, 20 minutos. Observamos que nessas propriedades vitícolas, o processo, como o uso de utensílios, vai muito além de uma sequência mecânica de etapas, pois carrega consigo uma lógica de eficiência prática e de saber que se acumulou ao longo do tempo. Como vimos anteriormente, no jogo de vasilhames, que contribuía para deixar o líquido com menos contato possível, né, com o ar, evitando a oxidação. Agora tu vai ter que esperar ferver a água. Isso, esperar atingir os 100 graus. 100 graus. Mais ou menos, de 90 e 100 graus, por aí já dá para começar a engarrafar. Isso aqui a gente começou assim, o vizinho ali, o Beretta, né, que fazia, deu uma explicação e a gente seguiu aquilo mais ou menos. Tu diria então que o Beretta ali, a família Beretta é uma das pioneiras, assim? Que começou a fazer suco, sim. Ah, fazer o suco. Fazer o suco tá, aqui, mas sim. O vinho? O vinho não, o vinho veio lá do... Já veio lá do Fraga, Já veio lá do Fraga, né, com o pai, o vô, meu pai, o vô, né, sei lá, de repente o bisavô, já que já trouxe isso aí lá, já vem de berço da Itália. Deu quase 100 graus, já tá 90, mas já dá para começar a tirar. Agora tu vai começar a tirar aí. Agora eu vou engarrafar. Usa o paninho aí para não queimar a mão. Para não queimar as mãos, sai a 100 graus, né? Muito quente. As tuas panelas ali, ela tem o termômetro, né? Tem. Ó, 100 graus.
Vai acompanhando aí nesse termômetro. Sim, atingiu 100 graus, começa a engarrafar. E aqui no caso, como a gente consegue ver, a uva ela nunca encosta na água, né? Não, a uva não, é só o vapor. Que sai para cima. O vapor cozinha só no vapor. A matemática presente nesse saber não está só nos livros, mas no corpo, no gesto, no tempo de prática. É a matemática que se aprende por repetição, por observação e por tentativa e erro, e que se manifesta no domínio sobre a colheita, a poda, o tempo de fermentação e tantas outras atividades. Essa é a gaúcha. O pessoal de lá, isso aí seria no mundo perfeito uma dessas para uma dessas. Mas é impossível tu carregar 20 kg de uva no pescoço, então tu faz o quê? Conforme a pessoa, né? Não vou colocar 20, eu vou colocar 10. Botei um pouquinho mais, porque a pessoa sente quando deu ponto, porque é o pescoço Para fazer uma dessa aqui para uma dessa aqui, pode encher bem essa aqui, e não dá nem rasa essa aqui. Vai 1,5 no caso. Dá uma para encher bem, é duas assim, aqui tem 10 quilos, não? Dá 20, 22 quilos por caixa, velho. O uso de caixas ao invés de quilogramas mostra como a matemática é inseparável da linguagem e dos instrumentos da vida prática. O objeto torna-se unidade e a previsibilidade da produção é estimada com base na equivalência prática entre tantas caixas e tantos litros. Isso permite, que o produtor, por exemplo, ao observar o acúmulo de caixas, já saiba aproximadamente a quantidade de suco que obterá. As práticas observadas dentro da vinícola, como a adoção de equipamentos modernos para o engarrafamento, controle de qualidade e padronização da produção, mostram que há uma abertura para o saber técnico, mas sem descaracterizar o valor cultural da produção artesanal. Experiência de X anos fazendo tal coisa, eu digo, ok, ninguém está dizendo que não está certo, só que vamos pegar o que tu sabe e vamos aperfeiçoar, vamos melhorar, não estou dizendo que está errado, que tu não pode mais fazer, não, deve ser feito, mas tu faz, sempre fez, agora vou te mostrar como é que faz melhor ainda. Tem, em certos pontos tem funcionado. A adição de açúcar no processo de fermentação, com o objetivo de equilibrar a acidez e o teor alcoólico do vinho, é um exemplo de como o conhecimento técnico penetra nas práticas tradicionais. A quantidade de açúcar a ser adicionado está diretamente relacionada ao tipo de uva, à concentração de açúcar natural no mosto e ao resultado final desejado. Essa decisão, ainda que possa ser feita com base em instrumentos como o refratômetro e a escala Brix, também incorpora o saber sensorial e a experiência acumulada. E no caso, esse 14 graus Brix, tu sabe quanto que resulta de açúcar ou não? Não sei. Não sabe. E esse 14 graus, no caso, alguém te falou? Como é que é isso? Não, isso eu pesquisei no Google. Ah, tá. Eu vi uma reportagem do Globo Rural, eles mostrando a partir de quantos graus Brix a legislação permite, que é a partir de 14 graus. O meu caso, eu fui justamente, puxei para um curso diferente, que era enologia, mas cheguei lá, onde eu falo, como tu disse, cara, ele é lá da roça. Eu digo, eu sou, planto uva e faço vinho. Eu falo com meus colegas lá, claro, dentro da enologia. Os professores olhavam, só que eu, nas práticas, nas aulas, na vinícola, no campo, eu sempre me destaquei, por quê? Porque eu sempre fui disso. Aí ficava o pessoal, num caso assim, eu digo, eu não tenho vergonha, eu sou do que eu sou. Porque lá na faculdade o cara ia para campo, vamos de um jeito, eu ia com esse chapeuzinho verde aqui que me acompanhou meus 5 anos lá embaixo. Eu digo, sou quem sou, como eu sou em casa, você aqui. Estou aqui, graças a Deus, formado e, como diz outro, pretendo continuar adquirindo conhecimento, cuidando do meu negócio. Mas é isso aí, cara. E não vou mudar, e não digo, porque eu tenho certeza. Humildade. A humildade é o principal ingrediente
ser humano seguir a vida. É gostoso fazer o suco, tu tá envolvido ali, cara. E aí tu tomar algo que tu Não, gosta é. e poder compartilhar com outras Sim, e pessoas. tu fazer um produto bom e tu vender esse produto pra pessoa e depois ela voltar, quando ela comprou uma vez, ela volta de novo e diz, que suco, cara, que produto esse teu, isso cara, não tem preço. Para finalizar, vamos degustar então. É, isso aí. Saúde. Saúde. Este documentário foi inspirado pelas ideias de grandes pensadores que valorizam os saberes do cotidiano e da cultura local. Entre eles destaca o Biratã D'Ambrosio com a proposta da etnomatemática. Wittgenstein, que nos faz pensar sobre como o significado nasce das formas de vida e da linguagem em uso. E por fim, Paulo Freire, que reforça a importância do diálogo e da valorização dos saberes populares na construção do conhecimento. Esses autores ajudaram a guiar nosso olhar para além da matemática tradicional, reconhecendo a riqueza dos saberes presentes nas famílias viticultoras do Caraá.